Seja bem-vindo, você que está chegando. Já já nós vamos orar juntos, mas antes eu quero falar uma coisa aqui muito importante com você sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus e como esse reino se manifesta na nossa vida. Isso, na verdade, é uma coisa muito poderosa que pode mudar a sua forma de viver e pode também renovar a sua fé, trazer uma expectativa nova sobre a sua vida. O reino de Deus, você vai ver que ele se manifesta de algumas formas. Por exemplo, quando uma cura acontece, eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia, aqui nós vamos orar. Quando cura acontece, quando uma libertação, quando alguma manifestação do poder de Deus, algum milagre, ou quando a presença de Deus se manifesta, tudo isso é uma manifestação desse reino. E Jesus, ele veio até essa terra, na verdade, com propósitos bem definidos. E em cada fase da vida de Jesus, ele teve ali algumas coisas a cumprir. Jesus teve também uma fase de preparação e uma fase também de cumprir o seu propósito. E ele tinha as viagens que ele precisava fazer. E para isso ele tinha também toda a provisão espiritual ou a provisão física que ele precisava. Então, assim também é conosco. Jesus foi enviado para a terra com um propósito bem definido. Jesus teve fases na vida dele e assim também nós fomos enviados à terra com um propósito bem definido e temos fases na nossa vida. Então, fases que nós passamos, fases que você está passando, fases que você passa, não quer dizer sobre a sua identidade. As pessoas confundem muito o físico com o espiritual, E nós precisamos diferenciar, porque ambas as coisas têm a sua relevância, a sua importância. Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje, dentro disso, é que o reino de Deus, ele foi anunciado por Jesus e o reino de Deus tem as suas manifestações. Você está ouvindo isso? Então, se você está crendo no milagre, se você está querendo descobrir, qual é o propósito de Deus para a sua vida em específico, então fica aqui que nós vamos orar. Em primeiro lugar, como eu faço para descobrir o propósito de Deus na minha vida? É uma pergunta muito feita. Isso é muito simples. Eu preciso me relacionar com Ele. À medida que você vai se relacionando, se entregando, entregando a sua vida a Jesus, então você vai tendo experiências. Ele vai falando com você a missão, o propósito da sua vida, a missão, que Ele tem para você. E isso você vai enxergar até diferente as dificuldades que você passa, os problemas que você enfrenta. Você vai ter uma nova ótica. Você não vai ficar preso só ao tempo e ao espaço. Você vai entender que a sua vida tem um propósito. E propósito só pode ser espiritual. Propósito vem de Deus e propósito volta para Deus em forma de adoração. O que significa isso? Propósito, ele vem de Deus porque só quem te criou pode dizer o propósito da sua vida, o porquê da sua vida, E volta para Deus em forma de adoração, porque quando nós obedecemos, quando nós vivemos o propósito, então isso glorifica o nome de Jesus. E sabe, você precisa dessa palavra hoje para enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque essa é uma oração de milagres, Dito isso, olha, escute bem, eu vou falar aqui com você, eu vou mostrar dentro da Bíblia 3 coisas que o reino de Deus faz na nossa vida. Em primeiro lugar, em Lucas no capítulo 10, versículo 9 diz: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo. Então olha o que Jesus aqui está falando. Jesus está falando, curem os doentes. E depois ele fala, diga, o reino de Deus está próximo. Então, curas e milagres são um sinal do reino de Deus. Na verdade, curas e milagres é uma manifestação desse reino. Presta atenção, o que Jesus orou? Já vamos orar agora. Jesus disse assim, seja feita assim na terra como no céu. Apesar de que essa terra, por esse tempo agora, não vai ser totalmente transformada, mas existe uma promessa para novos céus, nova terra. Mas quando uma cura acontece, é uma realidade espiritual, é uma realidade do reino espiritual acontecendo na terra. Uma outra coisa que o reino de Deus veio trazer. Então o reino de Deus veio trazer cura. Quando uma pessoa é curada,
Isso é uma manifestação do reino de Deus. Isso é uma realidade do reino espiritual de Deus se manifestando na vida de uma pessoa. Tem pessoas que Jesus vai curar hoje aqui nessa oração. Tem uma unção já reservada, tem uma poderosa unção de Deus, tem um poder de Deus que vai curar alguém que está aqui no nosso meio. Uma outra coisa que o reino de Deus faz, uma segunda coisa, lá em Lucas 11, versículo 20 diz: se expulsa os demônios, é porque o reino de Deus chegou. Essa versão fala assim: mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vós. Então, a libertação, né, também é uma das manifestações do reino de Deus. Quando uma libertação acontece, seja uma libertação diretamente de possessão espiritual ou opressão espiritual, que são coisas diferentes. A possessão é quando alguém está com o espírito dentro dela, né? Mas a opressão são situações que vêm externas contra a vida de uma pessoa. Se você está passando por uma opressão, você está passando por uma opressão espiritual, Deus te trouxe aqui hoje para trazer libertação sobre a sua vida. Até se for uma possessão também, não vai ter nenhuma manifestação, não, mas Deus está te dando uma libertação agora. Você crê nisso? Eu creio que você não veio aqui por acaso, mas você veio para receber do poder desse reino, do poder desse reino de Deus. Então, duas coisas aqui já. Uma das manifestações do reino de Deus são curas, né? Outra manifestação é libertação, e aqui libertação abre o leque, porque muitas vezes também pessoas estão presas em situações que prendem. Por exemplo, uma pessoa por questões emocionais pode perder muitas oportunidades. Uma pessoa por questões emocionais, Deus pode dar direcionamentos para ela e ela não coloca aquilo em prática, ou demora para colocar aquilo em prática, né? Agora, o que resolve isso? Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós andamos com Jesus, Ele vai cada vez mais aumentando a nosso nível de ousadia, né? E mais do que isso, Ele vai falando com você, Ele vai direcionando a sua vida, Ele também vai te fortalecer, Ele vai guiar a sua vida para você viver libertações. Desde que o pecado entrou no mundo, muitas coisas ali foram prejudicadas, né? E a nossa vida hoje, nós temos que constantemente estar na dependência de Deus. Agora, uma terceira coisa, e vamos orar agora. A Bíblia diz assim, o reino de Deus está entre vós. Aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz que quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, não vem de modo visível, né? Dirão, ei-lo aqui, ei-lo lá, ei-lo ali, né? Outra versão fala, mas a Bíblia diz, porque o reino de Deus, Jesus falou, o reino de Deus está no meio de vós. Então, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, três coisas aqui que o reino de Deus traz e está trazendo agora para você. Em primeiro lugar, o reino de Deus traz manifestações de curas, de milagres, né? Deus muda a história das pessoas, sabe? Se você está com alguma enfermidade, Jesus pode te curar, sabe? O reino de Deus, ele vem também para trazer libertação, tanto libertação diretamente espiritual ou de opressão espiritual, que são coisas diferentes, né? De possessão ou opressão, ou de situações também que te prendem um ciclo, não permite você acessar o que Deus tem para você. O reino de Deus também vem dessa forma, né? Então é cura. O que é o reino de Deus? Três manifestações que eu estou falando aqui hoje: curas, libertações, né? Cura, libertação, milagres e, sobretudo, o reino de Deus está dentro de vós. Isso quer dizer que é algo espiritual. O reino de Deus, nesse ponto, está falando sobre um relacionamento que Jesus nos chamou para ter com Ele. Então, essas três manifestações hoje é que Jesus quer que aconteça na nossa vida. Seja feita assim na terra como no céu. É da vontade de Deus curar, libertar, fazer os milagres, né? E, sobretudo, Deus está desejando, Deus anseia
e manter um relacionamento com cada um de nós. Deus é específico. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando nós nos relacionamos, Ele vai revelar esse propósito. E nesse breve espaço de tempo que nós estamos aqui na Terra, nós precisamos colocar a nossa vida ao serviço desse reino de Deus. Até porque nós somos construídos e desenhados para isso. Às vezes você pode fazer muitas coisas, mas isso não te dá um sentido, um significado. Por quê? Porque por mais desafiador que seja, você precisa aceitar o propósito e a missão que Deus tem para a sua vida. Você está ouvindo isso? Então, sabe, hoje parece que muita gente tem dificuldade de passar, e normal isso, né? Acho que em todas as épocas, na verdade, todas as épocas você vai começar a estudar histórias da Bíblia, sempre foi assim. Nós temos dificuldade de passar por vales, temos dificuldade de passar pelo fogo e pela água, como nós falamos aqui ontem, né? Temos dificuldades, e tem pessoas que acham que por estar passando alguma dificuldade em alguma área, então acha que não está dentro do propósito de Deus. Quando na verdade o propósito de Deus não é um... Tem alguém que me falou assim esses tempos, a vida não é um morango, né? Então assim, o propósito de Deus não é um morango, não é só algo doce, algo bom. Tem grandes desafios, né? Mas se você está encaixado no propósito, Deus ele vai vir com a provisão espiritual, com o poder espiritual. Estou falando assim para você entender, né? E Deus também vai vir com todo o recurso que você precisa para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora, nós vamos orar. E esse reino está se manifestando. Eu declaro que você está entrando em uma nova realidade agora. Essa é uma oração para você entrar em uma nova realidade. Uma realidade espiritual. Talvez você está vendo as coisas de uma ótica muito natural, né? E você precisa ter essa ótica natural também. Mas Deus quer que nós venhamos ter uma visão espiritual, né? Que vem conduzir a nossa vida. Se você não colocou ainda, coloca aqui. Eu tenho o meu pedido de oração. E essas 3 manifestações do reino de Deus vão acontecer agora na sua vida. Você está com essa fé? Você está com essa fé? A unção estava sobre Estevão, né? E a Bíblia diz assim, lá na igreja de Atos, unindo a fé ao poder, Estevão fazia grandes milagres no meio do povo. Então Jesus vai fazer milagres aqui agora. Jesus vai te fortalecer. Se você chegou aqui sem forças, se você chegou aqui, precisando de algo de Deus, precisando de um renovo de Deus, precisando de uma intervenção de Deus, precisando de um milagre de Deus, e se você está conectado com essa palavra, se você não está só aqui de ouvir, assim, só por ouvir, não, mas se você está aqui conectado no Espírito, se você está aqui nessa frequência espiritual, e eu não estou falando de número de pessoas, estou falando de algo espiritual, de uma dimensão. Se você está conectado nessa dimensão do Espírito, então eu creio que você está recebendo algo aqui. E Deus está manifestando a misericórdia dele. Até se você está com dificuldade de se conectar, mas você precisa de algo de Jesus, e você está perseverando aqui, Jesus vai liberar algo sobre a sua vida nesse momento. Vamos orar? Vamos orar essas 3 manifestações do reino de Deus. Você vai ver Jesus curando, libertando, e você vai ver Jesus anunciando a chegada desse reino, que é espiritual. Isso quer dizer uma reconciliação para uma intimidade, um relacionamento com o nosso Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus que escreveu a nossa história, e nós estamos em uma breve passagem aqui nessa terra, por algumas décadas, mas o Senhor tem um propósito eterno sobre nós. E o Senhor também é específico. O Senhor nos enviou para essa terra com uma missão. Então, dê um senso de propósito para cada um aqui. E traga essas 3 manifestações sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha manifestar cura. Eu peço que o Senhor venha manifestar milagres. Eu peço que o Senhor agora venha trazer libertação. E que o Senhor venha despertar a cada um aqui para desenvolver esse relacionamento com o Senhor, para ter essa intimidade, esse relacionamento pessoal
em nome de Jesus. Pai, libera agora um senso de propósito sobre a vida de cada um que está aqui. O Senhor enviou a cada um de nós para essa terra com um propósito bem definido, com um propósito específico e com missões em cada fase da nossa vida. Isso nós só vamos saber quando nós nos relacionamos com o Senhor. Pai, nós não queremos ter uma visão apenas natural das coisas, mas nos dê uma visão primeiro espiritual e nos dê sabedoria para lidar com todas as coisas em nome de Jesus. Pai, libera agora a tua unção, libera agora o seu poder sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma unção de cura, tem uma unção de cura liberada aqui. Eu declaro o poder de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, agora, em nome de Jesus. E dou uma ordem: todo mal, bate em retirada, em nome de Jesus. Deus está te protegendo e Deus está falando com você. Deus tem um propósito na sua vida. E essas três coisas, né, Deus ele tem o poder de fazer. Deus tem o poder de curar, de libertar, e Ele quer ter um relacionamento com você. Você está ouvindo isso? Então, se você tem situações difíceis, situações impossíveis, eu declaro que Deus está liberando isso agora. Eu declaro que Deus está agindo na sua vida. É da vontade de Deus cumprir as promessas que Ele já tem na sua vida. É da vontade de Deus trazer a vida abundante para você. Você está ouvindo? Deus está acrescentando sabedoria, Deus está acrescentando graça, Deus está te chamando para um relacionamento. Tem coisas que Deus te prometeu. Olha, Deus está falando aqui com alguém. Tem coisas que Deus te prometeu, que se você não se abrir para Ele trabalhar primeiro na sua estrutura, então isso ainda não vai ser liberado. Então fala: Deus, me dá estrutura para receber, para viver aquela promessa que o Senhor tem na minha vida. Tem alguns dons espirituais e tem alguns níveis dos dons que não serão liberados sem estrutura. Sem uma estrutura emocional. Às vezes até sem uma estrutura física. Então presta atenção. Deus está te preparando para a melhor fase, para a melhor época da sua vida. Escreve aqui: algo bom vai acontecer em nome de Jesus. É isso, gente. Você que chegou depois, pega do começo, compartilha com alguém essa palavra. O Senhor está falando aqui de propósito e coisas poderosas que Deus quer fazer na sua vida. É isso, especial. Estamos sempre aqui. Novo horário, 5h30 da manhã, não é mais às 5, agora é 5h30. 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até lá, até o nosso próximo encontro.